Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A gente falou no nosso último episódio, se vamos dizer assim, pregação que eu estava conduzindo a respeito da liderança, como Jesus liderava os seus atributos, os seus princípios, fundamentos. E o primeiro deles foi a humildade. A gente vai continuar. A gente vai falar um pouco de serviço. Ele liderava servindo. Então a gente vai abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 20, a partir do verso 25. Mateus 20, verso 25 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Senhor Deus e Eterno Pai, agradeço a oportunidade estar ministrando a palavra aqui nesta noite aos irmãos presentes. Reconheço, Pai, a sua soberania. Os céus declaram a sua glória, os fundamentos proclamam as obras das suas mãos, Pai. A ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, pelos séculos dos séculos, Pai. Teu é o reino, Pai. E reconhecemos isso nesta noite, que a sua vontade seja feita, que possamos adquirir conhecimento teológico, mas prático, que possamos também agir em conformidade com a sua palavra, Pai. Que o Senhor esteja abrindo o entendimento, Pai, nesta noite, tirando qualquer embaraço, qualquer ruído que venha atrapalhar, Pai. Que eu seja um instrumento de comunicação e a sua palavra seja revelada a todos nós. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. O segundo aspecto da liderança de Jesus vai ao encontro do que também nós devemos fazer como seguidores, ao serviço, ato de serviço. Então a gente percebe, principalmente de maneira mais clara, em Filipenses, quando Deus, assumindo forma de homem, se retirou de toda aquela divindade, todo aquele senhorio. Imagina, vamos fazer um exercício mental agora de tentar imaginar um Deus eterno que habitava em forma de Jesus como o eterno Pai, eternamente, sua glória acima de todos, acima de tudo, e ele resolve descer nesse plano entre nós e assumindo a forma de servo. Ele não vem com autoridade, ele não vem num berço de ouro, como muitos já falaram, mas ele vem em humildade, em simplicidade. É uma vida que desde o princípio podemos perceber a renúncia. Então ele nasce em uma manjedoura, nasce em uma pequena cidade da Judéia, em Belém. Não tinha glamour, não tinha glória nenhuma a respeito daquela região. Então a sua vida desde o princípio foi de renúncia, mostrando que ele não se importava em nenhum momento, em nenhum aspecto com as riquezas deste mundo. Ele veio consolidar, instaurar uma nova ordem, um novo reino, o reino dos céus. Então a gente vê que Jesus se apresenta como servo.
um servo que está disposto a servir. O servo, e já como falamos em questão da humildade, ele tem o prazer de servir o seu Senhor, servir o seu Pai. E quando a gente pensa em servo, né, principalmente no contexto empresarial, de trabalho, a gente imagina um servo às vezes quase esquecido, né? Às vezes ele não tem nem nome, né? Chama aquele ciclano, ciclano vem aqui, fulano vem aqui, faz isso daqui. Então ele é como um serviçal esquecido, né? A gente não vê muitas vezes o nosso presidente, o nosso gerente reconhecendo e nem tendo o cuidado de chamar a gente pelo nome. Ele basicamente nos ignora nos mundos atuais. E isso tem muito a ver com o reflexo, né, do homem querendo ser sempre o centro de tudo. Mas Jesus vem na contramão. Ele vem para ser servo. Ele sai de uma posição mais elevada possível para a menor possível. Então, no mundo de hoje, em que vemos muitos títulos, qual o título que você tem hoje? Muitos aqui podem ter um título relevante em termos de trabalho. Pode ser gerente, pode até ser diretora de uma escola. Quem sabe no futuro, né? Você pode ser uma diretora. O Lars pode também, quem sabe um dia, passar e ser um contador relevante no âmbito de Campo Grande, reconhecido em todo o estado. Pode ser um auditor fiscal. Mas Jesus não se importava com esses títulos. Ele os desprezava, ele até zombava desses títulos. Porque quando a gente coloca o poder, um título relevante, importante, cai naquela famosa frase: dê poder, então você conhecerá a pessoa. Então o ego fica inflado, a pessoa fica inacessível, ela desdenha de você, ela esquece, ela não te dá atenção como antes. Isso é fruto, né, do pequeno poder que ela tem naquele momento. Então a gente também no militarismo vê muito isso, quando tem as promoções, como uma pessoa muda. E quando a gente percebe também, é muito nítido a questão de autoridade que o militar tem, quando mesmo ele sendo tenente, sargento, seja capitão, ele sai da condição, ele sai daquele posto e ele se importa com você. Ele não está ali para fazer cumprir o militarismo, mas ele está ali para te instruir, para te ensinar. E isso é um exemplo claro, como no nosso meio a gente diz que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. A gente percebe isso muito claramente. Como já foi mencionado no início, a igreja primitiva tinha uma coerência. Ela não apenas falava, mas ela vivia daquilo que falava. Era o seu prazer servir. Muitas das cartas a gente percebe esse valor. Paulo, escravo de Cristo. Então eles se apresentam dessa forma: servo, escravo, que não tem prazer, não tem sentimento próprio de seguir a sua própria vontade carnal, mas vive para o reino. Então a gente não cai nesses gatilhos, nessas armadilhas que os títulos podem proporcionar. Isso vai muito ao encontro também em como o Novo Testamento é escrito. São mais de 120 citações do termo escravo, do termo servo. E naquela cultura, né, a grande filosofia em época e até hoje é a questão intelectual dos gregos. Então, eles batiam no peito, eles tinham muito orgulho de um aspecto muito relevante que eles guardavam a todo custo, que era a sua liberdade. Eles tinham orgulho de ser livres. Mas aí vem Jesus e se apresenta como servo, como escravo. E isso mostra muito
também do que a gente pode renunciar momentaneamente, ou a gente pensa que tem, né, um aspecto de livre vontade. E de certa forma é uma livre vontade, a gente pode fazer de maneira espontânea, né, essa renúncia do nosso querer, da nossa vontade. E isso mostra também que a gente aceitou. Então a gente muitas vezes tem que colocar em nossos braços a toalha de servo, a toalha que está disposto a servir, de renunciar toda a sua vontade, assim como Deus, através de Jesus, demonstrou para a gente. A grande linha divisória, divisor de águas, é que mesmo Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação reter isso a qualquer custo. Ele se apresenta como servo, ele se renuncia de todo o seu amparato, seu poderio de divindade. E muitas vezes é isso que foi demonstrado em diversas vezes e nas provações que aconteceram no deserto. Transformar pedras em pão era para reaver a autoridade e o poder que ele tinha. Ele teria naquele momento se quisesse, mas ele não quis. Ele se absteve, ele assumiu forma totalmente de servo até a morte de cruz. Então imagina hoje a gente viver num mundo que consegue entender essa dinâmica, essa ideia e esse princípio de serviço. Imagine hoje nas grandes empresas aquelas placas que está escrito reservado para o presidente, reservado para o vice-presidente. Imagina se hoje estivesse escrito reservado para um servo. Então, a gente começa a ter exemplos práticos de como isso impactaria no mundo atual, onde muitos querem servir aquele que já está no alto escalão, mas o menor, que é esquecido, ele nunca é visto, nunca é lembrado. Mas Jesus nos mostra que desde o pequeno, do mais pobre ao mais rico, ele sempre observa, ele sempre tem os seus olhos voltados de amor. Em Atos 16, 17, tem um relato importante a respeito também do mundo espiritual. Quando os demônios veem Paulo e Silas, eles reconhecem e eles não atribuem o título de apóstolo. Eles denominam Paulo e Silas como servos do Deus Altíssimo. Então eles reconhecem que o maior título que o ser humano pode ter é de servo. Não é de apóstolo, não é de pastor, mas um servo que está pronto, está apto a servir 24 horas por dia com prazer, com amor genuíno, não por obrigação, mas por espontaneidade. Então tem uma frase muito famosa no meio do coaching, e que também a gente pode pegar por gancho, é: se o servir está abaixo de você, significa que a liderança também está acima de você. Você não está apto, preparado para ser um líder em qualquer área da sua vida. Se você não serve a ninguém, a nenhum propósito, muito menos você está preparado para liderar. É esse o princípio que Jesus reforça. Ele lidera não de cima, mas ele liderou de baixo. Despiu de toda a sua glória para mostrar que o liderar começa também pelo servir. Ele vem a esse plano para demonstrar que o serviço é um princípio, é um aspecto muito importante. Então, quando você se importa, e isso a gente vê nos relatos bíblicos, genuinamente por uma pessoa, você acaba motivando ela, acaba encorajando ela a mudar o rumo que ela estava tomando e a ter uma nova perspectiva de vida. Você começa a ter mudança de direção na vida daqueles que são servidos. A gente não vê em nenhum momento, seja naquela época, seja nessa época, problemas quando uma pessoa se dispõe a servir a outra. A gente vê muitos problemas
quando um líder quer ser servido a todo custo. Quando o líder quer se satisfazer, ele quer fazer a sua vontade ser cumprida. Mas eu nunca vi nenhum problema acontecer quando uma pessoa quer servir de coração, de amor genuíno a uma outra pessoa. É por isso que as pessoas que conseguiram entender isso plenamente, o propósito maior de Jesus, não tinham rivalidade. Ela compreendia que o serviço de Jesus era um amor genuíno, era algo que proporcionaria a ela um amor eterno, uma intimidade com Deus, intimidade com o reino dos céus. E é por isso que a continuação do texto fala que Jesus deu em resgate um amor, o servo, o maior, ele tem que servir, ele tem que ser o menor. A conclusão do texto fala que Jesus deu a sua vida em resgate. E o resgate significa o resgate da escravidão do pecado. Estávamos presos ao senhorio do pecado, à morte eterna. Mas quando Jesus vem e nos resgata, ele nos proporciona essa restauração. Uma restauração que posteriormente é falada no Velho Testamento, né? Ela é encorajada desde o Velho Testamento, mas quando a gente pega Gênesis, a questão da intimidade, temos intimidade entre Criador e criatura. Mas quando Deus restaura esse relacionamento, Ele restaura essa intimidade, esse livre acesso a Ele, tanto a questão da presença, de podermos estar na presença dEle e de ter a presença dEle dentro de nós, Ele também nos coloca na condição de filhos. E isso no Gênesis não é tratado muito bem. Então Ele vai além da restauração, Ele nos habilita a sermos filhos. Eu fico muito maravilhado em saber que Deus me resgatou, e estaria muito bom, muito contente, muito feliz em ser servo de Deus. Mas quando Ele vai além e proporciona de chamá-lo de Pai, é algo que realmente me toca, é algo que vai além da minha compreensão. Um Deus que foi traído pela sua criatura, e mesmo traído, restaura o relacionamento, restaurou o relacionamento. A relação de intimidade que tinha antes era uma relação boa, era uma relação que produzia frutos. Mas quando vem a pessoa e a obra de Jesus e faz tudo o que fez e proporciona um relacionamento de intimidade, mas de intimidade nível pai e filho, é algo que me alegra muito mais, é algo que me deixa surpreso todas as vezes quando eu entendo em profundidade, quando eu volto, releio, quando estou em oração. É algo que me pega, porque quando a gente vai no relato do filho pródigo, nós vemos um filho que abandonou o pai, gastou as suas riquezas, tudo aquilo que era devido, mas ele só poderia gastar aquela herança depois da morte. Então ele já estava matando o pai antes de tê-lo no caixão. Ele readquire, ele toma para si tudo o que era devido, mas para que ele tomasse devidamente o que era seu, o que era sua herança, o pai deveria morrer. Então em seu coração ele matou seu pai, gastou, fez tudo o que podia com o dinheiro e voltou. Isso também mostra uma parte do nosso relacionamento. Quando caímos com Adão, esse relacionamento foi rompido e tudo mais, mas o filho mais velho é um filho que entende que ele foi restaurado, mas ele trabalha tanto, tem uma vida de escravo, como diz o texto, que não consegue chamar o pai de pai. Ele se coloca na condição de escravo, ele não consegue usufruir da herança, da paternidade. E é isso que muitas vezes muitos líderes acabam incorrendo nesse erro, acabam caindo nesse erro. É trabalhar tanto,
ocupar demais a sua mente, os seus afazeres, se preocupar tanto com a obra de Deus, mas o relacionamento de pai e filho ficou perdido. Ele se vê como escravo. E assim como a resposta do pai diz: filho, tudo que é meu é seu. A minha herança é sua herança. Não tem diferença do seu irmão. Você é tão amado quanto o seu irmão. Mas eu não te chamei apenas para servir, mas para usufruir de um relacionamento de intimidade. E de intimidade, pai e filho. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu te ouvir. Chora aqui nos meus braços. Quais são as suas aflições, as suas lutas. O pai sempre esteve aqui. Não é para você ficar servindo cegamente a todo custo. Usufrua do reino. Usufrua do pai que te escuta. Continuando nos atos de serviço, Jesus lava os pés, né? A gente, até os ateus, aqueles que não acreditam, aqueles que desenham um pouco da figura de Jesus, eles têm que fazer um exercício de honestidade intelectual. Imagina a pessoa mais poderosa que você conhece, que você se relacionou, imagina ela. Você tem a certeza que mesmo essa pessoa podendo, ela faria de lavar os pés de algum seguidor, de algum cupido seu? Eu não vejo, nem no militarismo, muito menos. Muito menos. Folgaria se fosse o caso. Então a gente vê esse ato de Jesus, na última ceia, ele servindo, ele dando o exemplo de que o serviço, ele fala mais alto. O serviço até o fim. Até o fim a gente pode honrar as pessoas. E quantos de nós honramos tanto a Deus em nossos dons e quantas pessoas? Quantas pessoas hoje estão sendo servidas por nós com os nossos dons? Será que podemos fazer mais? Podemos. Com certeza podemos. Então, um dos aspectos tratados no seminário é que, através, principalmente se falando de célula, de PGM, agora não é PG, é PGM, pequenos grupos multiplicadores, é que as pessoas precisam se servir. Para que a pessoa tenha acesso ao Evangelho, se fala muito de amizade, de atos de serviço, de servir ao próximo com os seus dons. Então a gente precisa servir mais, precisa renunciar toda a nossa vontade, como Paulo menciona em Colossenses 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A renúncia, os atos de serviço, eles vão incomodar muito o reino das trevas. E esses atos de serviço, essa renúncia que fazemos da nossa vontade, ela vai incorrer e vai estar muito interligada com a crucificação. Então, o que é a crucificação? É o reino das trevas se movimentando para afligir você. Tem um relato na Bíblia onde Jesus fala: se chamaram o dono da festa de Beelzebub, imagina os filhos, os da família, imagina vocês, discípulos. Então, se a nossa vida, se a gente adquire esse entendimento de renúncia, de serviço, a gente automaticamente está caminhando para a nossa cruz, até sermos encravados de fato com Cristo, até morrermos para as nossas vontades. E se isso acontece, também
é uma resposta do reino espiritual. O reino espiritual, o mundo, potestades, demônios se movimentando para te afligir, para fazer com que injustiças sejam cometidas contra você. Então, se o evangelho que você vive não te leva a uma crucificação, é um evangelho errado. O evangelho envolve muito serviço, que vai estar entrelaçado a essa resposta do reino espiritual. Então, a gente vê muitas perseguições, muitas cartas na igreja primitiva que tinha a coerência em atitudes e a resposta muito contundente do reino espiritual. Paulo menciona que não pôde ir a uma determinada área, determinada região, porque ele foi impedido. O avanço do reino espiritual, em atos de serviço, em atos de renúncia, te levam à crucificação, por consequência, te levam à retaliação. Mas não nos desanimemos. Estamos para servir, somos instrumentos de guerra na mão do Senhor. Vivemos uma vida de poder. Deus instaurou o seu reino. Temos que lutar com as suas armas. Em nós nada podemos ter poder, mas através de Deus somos habilitados, somos agraciados, muito com a sua graça, muito com a sua misericórdia, mas também com a armadura espiritual. Então, uma vida de serviço, uma vida de renúncia, com certeza vai trazer a crucificação. Que bom, porque isso vai recair lá em 1 João, que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então eu sei que ao meu final do seminário eu vou ter o meu concílio, e uma das perguntas, pelo que eu já entendi, vai recair nesse texto. No meu caso, que sou homem, como que você lidaria com a mulher, com o dinheiro e com o ministério? Especificamente, como você lidaria se você fosse assediado por mulheres, mulheres o rodeariam, o tentariam? Como você lidaria com a concupiscência, o desejo pelo dinheiro e o desejo pela soberba da vida, o orgulho de ter um ministério relevante? Isso recai. Assim como Paulo diz: estou morto na carne. Então é um trabalhar do Espírito Santo. Eu colaboro buscando em oração, buscando entendimento da palavra, mas é um alerta também para os irmãos. O diabo sempre vai ter esses três aspectos. Na vida pastoral, ele pode tentar de diferentes maneiras. Nas mulheres, qual que é a concupiscência da carne? Às vezes ela deixa de reclamar. Ali ela tem sempre ali algum apontamento, então ela tem um desejo de falar. Mas calma, irmão, vamos segurar um pouquinho. O homem, testosterona vai falar mais alto. São mulheres, em alguns outros aspectos também, você se controlar no momento de raiva. Sábado passado, tive um exemplo. Estava saindo do culto jovem para pegar uma pizza, um carro me fechando, travando a passagem, veio uma luz alta. Ele simplesmente me ignorou. Passou um tempo, deixei os carros passarem na direita, veio luz alta de novo. E aí foi o momento que ele freou de repente. Foi o intuito de me assustar. E aí, beleza, entendi que ele não ia sair da esquerda, dei a seta para a direita e fui fazer a ultrapassagem pela direita. Nesse momento, ele vem e fecha com tudo. E aí, fui passando um filme na minha cabeça e eu joguei para a esquerda novamente. Não rápido, estava rápido, porque eu já estava entendendo o que estava acontecendo.
foi tentar passar pela esquerda, fechou novamente e assim foi. Assim foi por 1,5 km. E aí o fulano com o braço de fora, o seu amigo do outro lado, me mostrando um belo livro que ele tem na mão direita, em sinal de reprovação, para que eu fosse para algum outro lugar. E ali, observando a situação, eu percebi como se fosse em terceira pessoa um Mateus morto querendo voltar à vida. Aquele Mateus que queria resolver uma situação pela força do seu braço. E aí o Espírito Santo disse assim: Mateus, você já morreu. Você é um homem morto. Eu entendendo, já que ele estava ficando preocupado, porque geralmente eu não falo nada, eu costumo agir e eu não tenho poder de ler pensamentos, preocupado se eu reagiria. Mas naquele momento eu entendi que o melhor a fazer não era fazer nada. O melhor a fazer era fazer nada. Então eu deixei que passasse, esperei ele passar um acesso e entrei no universitário ali para pegar a pizza. E ali Jesus falou nitidamente no meu coração: muito bem, você não fez mais que a sua obrigação. Então uma vida de serviço é uma vida de renúncia que te leva à crucificação. E o diabo utiliza das armas para tirar você dessa frequência de serviço, de renúncia, de liderança, principalmente dos seus prazeres e também das suas emoções, do seu intelecto. Ele tenta tirar você do centro da vontade de Deus. Eu entendi ali que realmente eu não fiz mais do que minha obrigação. Então, essa mensagem que eu queria deixar para os irmãos. A liderança de Jesus é uma liderança baseada em serviço. E esse serviço envolve renúncia. Envolve você espontaneamente se abdicar de todos os seus desejos. Desejos da carne, dos olhos. Se você quiser comprar muitas coisas, ser uma pessoa muito consumista, vamos segurar. Pensemos nas coisas do amor, no reino celestial. Sou eu da vida. Muito foi falado de posição, de título, né? Esse é um aspecto que está sendo bem trabalhado no início, no seminário, né? É um aspecto que eu nunca busquei título. Sempre falo, e eu sempre li muito Provérbios, de que os elogios, eles são uma maneira de provação. Através dos elogios, você descobre o que está no coração do homem. E isso fica muito claro em Provérbios. E uma lição muito importante que eu esqueci agora o autor, que ele mencionou a frase, é: se você quiser ser uma pessoa sábia, leia a Bíblia. Execute os princípios. Ali, principalmente, muitas pessoas utilizam provérbios para ganhar riqueza, e funciona, vai funcionar. Agora, se você quiser ser salvo, creia na Bíblia. Mas se você quiser ser santo, pratique a palavra, do começo ao fim. Santidade é o Senhor. Se você quiser ser santo, vai recair em renunciar. Isso está perguntando. Os 24 anciões, lá em Apocalipse, se prostraram, renunciaram toda a glória, todas as suas coroas, e jogaram aos pés de quem realmente merece toda a honra, toda a glória, todo o poder. Amém?